a escritora Maria Velho da Costa, que bem conheço, escreveu um poema que eu nunca mais esqueci, pelo menos a primeira parte, e que dizia: o 25 de novembro não é para celebrar, não foi um ato de alegria, foi um ato de necessidade. Concorda com isto? Olha, para mim, eu devo dizer-lhe que o 25 de novembro trouxe-me, na altura, muita angústia, mas também simultaneamente uma sensação de alívio. Tudo tinha passado. Ou seja, toda aquela movimentação alucinada, as noites sem dormir, as ilusões, a cavalgada de atuações e de intervenções, tudo aquilo que não podia ser real, no fundo. Não podia ser real? Eu tinha a consciência de que não podia ser real. Tinha acabado. Daí a sensação de alívio. A angústia pela incerteza em relação ao futuro e o que é que seria passar neste país. Eu, na altura, estava a escrever um livro, que é um livro com que mantenho ainda uma relação muito complicada, chamado O Livro Grande de Tebas na Via Mariana, em que está muito presente a ideia do cerco, a ameaça do cerco. E tem que ver muito com o que eu no íntimo sentia nessa altura. Isto não pode ser verdade, isto não pode continuar a ter um fim, um dia. E nós, na altura, enfim, comunistas, que estávamos a viver intensamente os acontecimentos, estávamos cercados, de facto. E como é que viveu exatamente o dia 25 de novembro? Na altura, penso que ainda era funcionário do PCP. Na altura ainda era funcionário do PCP. Como é que viveu esse dia? Olha, viveu na sede do PCP, na rua António Serpa, no meio de catadupas de informações contraditórias e desencontradas, com a impressão de que o país estava todo a agitar, estava todo a arder, todo a mover-se, e com a visão também de que nós ali éramos impotentes para fazer o que quer que seja. E tiveram de que nós não estávamos ali, de facto, a comandar a coisíssima de nada, coisíssima nenhuma, e que estávamos a ser muito levados pelos acontecimentos. Que havia qualquer coisa em volta que se movimentava e que nós não dominávamos, nem controlávamos, nem sequer compreendíamos muitas vezes. Portanto, encarou claramente como uma derrota ao 25 de novembro. E disse-me também como um alívio. Na altura, sim. Na altura encarei como uma grande derrota, a derrota do projeto revolucionário, que nós estávamos empenhados, mas também com alívio porque a situação de tensão tinha chegado ao fim. Viveu também esse sentimento de angústia quando esteve preso em Peniche? Ou qual era então o sentimento da resistência antifascista? Era um sentimento de grande revolta. Revolta? Note, nós éramos presos por atividades que hoje são completamente normais, por termos as nossas reuniões, por passarmos os nossos jornais, por conversarmos uns com os outros, por nos encontrarmos uns com os outros. Isto levava à prisão, concretamente, no meu caso, levou 2 anos de cadeia. Era absurdo e revoltante. E é hoje uma pessoa desiludida com esta democracia? Como, por exemplo, eu li uma entrevista sua em que acusa o poder de videirinho, de hipócrita. Este tipo de democracia também não é exaltante? Não, digamos que eu estou muito apreensivo em relação ao futuro. E também estou desiludido em relação às esperanças que eu tinha anos atrás. Não só em relação, propriamente, a esta democracia, não só em relação ao quadro português atual, mas também a estes tempos que estamos a viver, não só em Portugal, mas pelo mundo fora. Eu, quando era miúdo, punha o ano 2000 como uma meta. O ano 2000 era o ano, enfim, da grande felicidade. Era o ano em que teríamos estações espaciais para o lado, em que teríamos ido a Marte, em que teríamos saído do sistema solar, em que não haveria doenças, em que não haveria fome, não haveria miséria, em que todas as pessoas seriam ilustradas e teriam acesso à cultura. Enfim, era uma utopia. E, no entanto, o ano 2000 temos pela frente, e que está muito próximo, tem isto que nós vemos. Mas falemos na sua obra. O Mário de Carvalho escreveu o seu último livro, é um livro que eu devorei numa noite, que era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. Eu vou arriscar-me a entrevistá-lo, correndo o risco de me tornar a personagem do seu livro, que é a Eduarda Galvão. De forma nenhuma. Uma jornalista. Bom, eu, de qualquer maneira, o livro é um livro fascinante, porque é um livro que, de facto, para mim, transpõe o PCP com as tais paredes de vidro e com alguma afetividade do militante do PC. Mas tem 3 personagens que eu gostaria de rapidamente dizer aos telespectadores, as personagens do livro. Tem uma jornalista, que é a Eduarda Galvão, que começa numa caixa registradora do supermercado, vai para o centro comercial de Fonte Nova, e acaba jornalista da cultura. Sobre esta personagem não digo mais nada e como é que ela acaba, porque acho que os telespectadores vão ter curiosidade e, enfim, vão ler o livro. Depois há 2 personagens, que é o Joel Strauss, que é um militante do PCP algo distante, enfim. Não é esse, é outro.
O João Strauss é o que quer entrar no PCP. O João Strauss é o que está a ver e acabo mesmo como a Eduarda Galvão. Não, troquei as referências. Portanto, é um militante do PC de facto distante e depois há um homem que de facto está afastado do seu local de trabalho e que sonha tardiamente com atos heróicos do PCP, imaginar as reuniões do Hotel Vitória, etc. Este seu livro, primeira questão, em relação à jornalista, você tem uma imagem tão má do jornalismo cultural em Portugal? Olha, tenho a ideia de que a maior parte dos jornalistas e mesmo dos jornalistas culturais não se vão reconhecer nessa personagem, que é, aliás, como todas as personagens do livro, uma personagem compósita. É feita de vários gestos, de várias pessoas, de vários comportamentos de várias pessoas, de várias atitudes. Portanto, é uma personagem em que se amalgamam todas estas qualidades captadas aqui além para dar a figura do livro. Portanto, assim como os militantes do PCP com certeza não se reconhecem nessas figuras nas personagens principais do livro que pertence ao PCP, assim também com certeza que grande parte dos jornalistas, o António Garreiro, por hipótese, não se vai reconhecer. Porquê é que disse esse nome? Porque me parece um dos jornalistas culturais, de facto, mais preparados e mais capazes de fazer uma intervenção crítica que... Sim, mas esta personagem é, no fundo, é uma apreciação. Acha que o jornalismo cultural é verdadeiramente analfabeta? Eu não digo o jornalismo cultural. Alguns jornalistas. A minha personagem pode representar certo tipo de jornalismo juvenil, muito desembaraçado, muito desprendido, muito distanciado de escrúpulos morais e muito ignorante também, que de vez em quando nós vemos pulular por aí, que aparece por aí. E às vezes nos bate à porta. Mas numa entrevista, o Mário de Carvalho, de certa maneira, queixou-se do silêncio que lhe é feito, pelo menos ultimamente, a si e à sua obra, sobretudo quando acabou de ganhar o prémio de romance da Associação Portuguesa de Escritores. Porquê esse silêncio? É também uma tática em relação aos escritores? Não, eu não gostaria de ser tão conspirativo. Eu penso que o que pode acontecer é que há algum descaso, algum desinteresse e talvez pouca atenção de certas páginas literárias em relação ao que se vai passando e ao que vai acontecendo no mundo da literatura. É mais isso. Eu não penso que haja propriamente, e seria muito mal que houvesse, uma hostilização, uma perseguição a este autor escritor. Penso que não. Em relação há mais inconsequência, digamos assim. Digamos que o que pensa verdadeiramente está no livro, é isso que eu posso dizer, não? Não, Eduardo Galvão é uma personagem, é uma caricatura. É uma caricatura de um certo tipo social. E não vamos extrapolar da Eduardo Galvão para todos os jornalistas culturais, muito menos para todos os jornalistas. Em relação às outras personagens, ao Jorge de Matos, sim, o professor, há ali um certo afastamento do PCP, mas também um certo afeto, como eu acho, se estou a pensar bem. Porquê? Acha que isso é uma desilusão? Aliás, o seu livro termina com a grande interrogação. O que é ser comunista hoje? O que é ser comunista hoje? Olha, eu penso que estamos ainda a pensar no assunto e que temos que pensar no assunto e temos que trocar muitas ideias sobre o assunto. Seguramente o que é ser comunista hoje não é o que era ser comunista nessa época conturbada de 74, 75, nem durante o tempo da clandestinidade. Há que pensar que temos pela frente um novo quadro, temos um mundo que nos surpreendeu em muitos aspectos. A realidade é muito abusadora, como eu faço uma personagem dizer no meu livro, e nós muitas vezes fomos surpreendidos por uma realidade para a qual não tínhamos instrumentos de compreensão. Portanto, o mínimo posso dizer é isto, nós precisamos de facto de refletir muito. Este seu livro, era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, foi um livro que demorou muito tempo a escrever? Não, foi um livro escrito muito rapidamente e digo-lhe com muito prazer e com muito gozo e até com alguns sorrisos pelo meio. Alguns sorrisos? Sim. Em relação à outra personagem, ao Joel Strauss, que quer entrar no PCP, e que, aliás, eu posso só acrescentar, apenas para os telespectadores abrir o apetite para a compra do livro, ele quer entrar porque está na sociedade, está um pouco afastado das chefias, etc. Acha que hoje em dia o PCP tornou-se também para algumas pessoas um ponto de referência, de querer entrar? Quem é que hoje quer entrar no PCP? Olha, essa é a minha personagem, quer entrar no PCP porque precisa de um local onde seja bem tratado, onde o ouçam, onde o tratem com fraternidade, onde se sinta
colaborar, enfim, na luta por uma causa onde não o excluam, onde sinta algum calor humano e algum conchego. É isso que no fundo ele procura. Ele traz ainda as velhas representações das bandeiras e da bombazinho do cabedal dos tempos juvenis, trazendo uma ideia heroica e mítica do Partido Comunista, mas no fundo o que ele quer é isso. É um sítio em que possa estar a conversar com os outros e em que não o repudiem nem o excluam. E isso existe no PCP? Isso existe muito no PCP. Mário de Carvalho, nós vamos continuar a falar da sua obra, mas para já vamos ver qual é a figura da semana. E a figura da semana é uma pessoa a quem o poder transformou, para pior. Prémio Nobel da Paz foi o herói da resistência contra o comunismo. Afinal, acabou esta semana por perder as eleições presidenciais e logo para um ex-comunista. Apenas marcam a queda de Lech Walesa, o mítico herói do Solidariedade que tirou a Polónia do comunismo, derrotado 10 anos depois por um líder da Aliança de Esquerda. O adversário, agora presidente, foi um dos ministros do governo contra o qual Walesa fez insurgir pela primeira vez os trabalhadores dos estaleiros de Gdansk. O antigo Nobel da Paz perdeu a confiança do eleitorado e nem o apoio da Igreja Católica foi capaz de desculpar a instabilidade política gerada nos últimos 5 anos. Walesa representava o presidente obstinado que usava aleatoriamente o veto e recorria ao governo por decretos. O homem que nunca mudava de opinião e recusava apertar a mão aos seus adversários vê-se agora perante um cenário difícil. Parlamento, Governo e Presidência, os 3 poderes nas mãos de uma única força política. Esta foi a ameaça velada nas palavras de Walesa contra o controle do país pelas forças do antigo regime. Mas a ofensiva vermelha instalou-se. Aos 52 anos, o ex-operário eletricista deixa a chefia do Estado pelas mãos dos que fizeram dele a grande figura da democracia polaca. Mário de Carvalho, Lech Walesa perde as eleições presidenciais na Polónia e de facto é ganho por um ex-comunista. Está a observar esta mudança de comportamentos na Europa de Leste, isto é, com o regresso de alguns ex-comunistas? Como é que interpreta isto? Olha, devo dizer que não estou a observar com muita atenção e que não me tenho interessado especialmente por isso. Também lhe devo dizer que não embandeiro em arco com esta reviravolta que está a passar do lado de lá. Há um amigo meu que costuma dizer-me: bom, mas isto está a preparação de quê? E depois o que é que virá? Aliás, eu tenho muita tendência para pensar assim, e depois disto, seguir-se-á o quê? Não sei, eu penso que isto é uma expressão de uma grande desilusão com o capitalismo selvagem, de repente se instalou, com o capitalismo liberal, que retirou às pessoas a segurança, retirou às pessoas a tranquilidade do emprego e eu penso que este choque, digamos, foi muito forte. Mas este choque terapêutico é que vou perceber um pouco saudável nos países de leste. Mas a personagem de Lech Walesa tem um interesse que eu, aliás, disse há pouco, que é uma personagem que se deu mal com o poder. Ora bom, o seu livro, com que ganhou, aliás, o prémio de romance da Associação Portuguesa de Escritores em 94 e que recebeu este ano, em julho, e que se chama Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, coloca a questão do poder. Isto é, o relacionamento com o poder. E a certa altura, e numa outra entrevista, diz uma frase espantosa, referindo-se à personagem Lúcio Valério, portanto, à personagem central, diz que é um homem íntegro e, como tal, está condenado à derrota naquela sociedade. Acha que a integridade não é compatível com o exercício do poder? Eu acho que para o exercício do poder político, como dizia o Dom João II, há tempo de coruja e tempo de falcão. É preciso saber medir os tempos, é preciso saber dosear a verdade e a mentira, é preciso saber atrair apoios e procurar equilíbrios. Um homem como a minha personagem, como o Lúcio Valério, que seguia exclusivamente pela sua consciência e pelos preceitos da filosofia estoica e que procura levá-los até ao fim, é homem que vai encontrar com certeza o insucesso. E o que lhe acontece é que, com os seus quadros
de apreciação e os seus quadros de comportamento, ele não consegue governar uma cidade. Porque não são esses os quadros que se aplicam ao governo. Ele era um homem que devia lisonjear mais a plebe e não o faz. Ele era um homem que devia ter a maior conta, mesmo os interesses materiais dos seus concidadãos, e não o faz. Ele era um homem que devia procurar atrair simpatias e não o faz. É um homem que procede de acordo com aquilo que lhe parece que é bom, que é justo, que é correto, tem um alto sentido de justiça, mas isto é um pouco incompatível com a complexidade e com o conjunto de contradições que aparecem depois na sociedade. Quer-me, portanto, dizer que o poder tem que ser exercido com alguma hipocrisia, com algum oportunismo. Para se conseguir exercer o poder é preciso essas características. Necessariamente. Necessariamente. Mas não acha isso um pouco trágico? Eu não acho acho que isso resulta da natureza das coisas. E talvez o que se possa imputar à minha personagem é ela não ter sabido compreender isso e ter procurado governar como um filósofo e não como, não digo um homem de Estado, porque enfim trata-se de uma pequena cidade, mas como um governante. Mas o Mário de Carvalho, o livro passa-se no tempo do Marco Aurélio, a quem o Mário de Carvalho elogia também como imperador, dizendo que ele fez um governo de filósofos e os filósofos não fazem governos desastrosos. Acha isto completamente obrigatório que assim seja? Olha, o governo de filósofos do Marco Aurélio deu muito mau resultado. É precisamente no tempo de Marco Aurélio que o plano inclinado, a decadência romana, começa a afirmar-se e a tornar-se cada vez mais nítida. É no tempo de Marco Aurélio que pululam todas as superstições. É no tempo de Marco Aurélio que há conspirações e ameaças sobre a cidade de Roma. Há grandes catástrofes também. As contradições, de facto, acumulam-se. Aquela sociedade vê-se que vai estalar. A literatura e as artes decaem brutalmente. Mário de Carvalho, o atual Ministro da Cultura, é um homem da filosofia, portanto isto não é um bom presságio para a cultura portuguesa. Não é um homem de filosofia e eu estou muito contente com isso, porque penso que não virá a ser o homem do futebol, mas este governo não é um governo de filósofos, infelizmente não é um governo de filósofos. E mal andariam as coisas se alguém pensasse em ter em Portugal um governo de filósofos. Não, nós precisamos de um governo de políticos. Eu devo dizer-lhe que não subscrevo, nem alinho do lado daqueles que atacam a classe política no seu conjunto. Porque penso que por trás da classe política não há nada. Quando se ataca a classe política, quando se ataca a magistratura, quando se ataca a comunicação social no seu conjunto, no fundo está-se a preparar uma outra coisa que pode ser sinistra. O fascismo ronda por aqui, ronda por estes ataques à classe política no seu conjunto, à magistratura, aos jornais, etc. Mário de Carvalho, o seu livro, Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, passa-se na Lusitânia e numa cidade, no município, Tarsis, onde há um perigo que hoje é muito, muito real na sociedade, que é a questão da África, as invasões vindas da África. Esse perigo é hoje, para si também é um perigo hoje muito real. E quando escreveu o livro pensou nisso? Sim, quando escreveu o livro eu pensei nisso. Mas, nota, este livro não contém profecias. Talvez possa extrair dele esta conclusão. É que nós temos já 20 anos de paz, não é? E, aparentemente, como nos tempos da Pax Romana, nos tempos de Marco Aurélio, nesta área do Império, as coisas estão tranquilas e não existem ameaças. Mas não estamos livres de que, em qualquer altura, possa haver uma grande reviravolta. E que esta paz em que vamos vivendo, felizmente, venha a ser destruída. E em que nós possamos ser cercados e ameaçados. Isto está no nosso horizonte. Eu tenho 51 anos e já assisti às coisas as mais incríveis. Eu nunca esperaria que houvesse uma guerra na ex-Jugoslávia. E de repente vejo reposta a guerra dos Balcãs, de uma maneira brutal, estúpida, sanguinária, como eu nunca esperaria que viesse a acontecer. Provavelmente muitas outras coisas com que nós não estamos a contar neste momento e que resultam, enfim, destes tempos de tranquilidade e de paz, provavelmente virão a ser subvertidas e podemos passar muito maus momentos. Este seu romance, Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, é um dos seus romances preferidos?
da sua obra? Eu não sei dizer-lhe. Você disse numa entrevista que com este romance terminava o ciclo das suas escritas sobre, enfim, sobre Roma e sobre esse período de Roma. Porquê? Bem, depois deste romance, eu entendi que era a altura de escrever sobre a atualidade. Numa entrevista já muito longínqua, no jornal, no semanário Ponto, lembra-se? Lembro. Eu tinha dito que ainda havia de haver uma altura em que sairia da Idade Média, sairia da Antiguidade e iria falar de pessoas que vivem na Costa da Caparica. E escreveu, que é o seu último livro. De facto, cumpri a promessa e resolvi falar nos dias que correm. Deixei lá para trás as Romanidades, que provavelmente não voltarei. Deixei também a Idade Média, deixei o século XVIII, andei por esses lados todos durante estes anos de escrita. Desta vez peguei na atualidade. E qual vai ser o seu próximo livro? Já está a pensar? Eu ainda não sei, há quem me diga que este livro mereceria uma continuação. Qual? Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. Eu, de facto, penso que algumas das personagens ainda precisassem, talvez, de mais desenvolvimentos. Portanto, vamos ver se eu pego na Eduarda Galvão ou se pego nas outras personagens e se faço uma continuação deste romance. Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda não sei, ainda me cedo para... E como escritor, o Mário de Carvalho hoje em dia já consegue ser escritor a tempo inteiro? Isto é, viver da escrita? Não, eu sou advogado e escritor. Aliás, isto acontece com a maior parte dos escritores, que têm quase sempre outra profissão. Ainda recentemente foi criada a Associação dos Advogados Escritores, em que eu participei, com muita honra. E quem é que preside a associação? António Arnold, sem nos terminado. Mário de Carvalho falou há pouco da sua perplexidade em relação à guerra na ex-Jugoslávia, mas esta semana o acordo de paz para a ex-Jugoslávia foi o acontecimento da semana. Mas também duas mulheres inglesas se tornaram famosas, ainda que por motivos muito diferentes. Acordo de paz para a Bósnia e Herzegovina. Após 21 dias de negociações, sérvios, croatas e muçulmanos cedem às pressões. Bill Clinton anuncia mais uma vitória da diplomacia americana. Sarajevo continuará a ser a capital da Bósnia unificada. O Conselho de Segurança da ONU decidiu suspender as sanções económicas impostas à Jugoslávia desde 1992. O Acordo de Dayton terá agora de ser implementado no terreno. A União Europeia já anunciou o seu empenhamento nas tarefas de reconstrução. Doutor honoris causa Soares, reconhecido na África do Sul pelo seu ideal humanista. Uma visita oficial repleta de audiências com o líder do partido Inkatha a realçar o valor da comunidade portuguesa. Em terras de África, o Presidente da República aproveita para relembrar os descobrimentos e anunciar a sua ida a Angola. Uma visita prevista desde 92, mas impedida pelas hostilidades que sucederam às eleições. Angola era o único país dos PALOPs que ainda não tinha entrado no roteiro do Presidente. A data ainda não está confirmada, as previsões apontam para 27 de dezembro. Duas mulheres, duas inglesas famosas, a Bela e a dona da Casa dos Horrores. Diana, a princesa, faz o checkmate à monarquia inglesa e parte para a Argentina. Uma entrevista para assumir infidelidades e falar da amante do príncipe. Sem tabus, Lady Spencer, frente às câmaras de televisão, perante o olhar incrédulo dos súbditos de Sua Majestade. De entre todos eles, talvez Rosemary fique para a história. No número 25 da Rua Cromwell foram descobertos 10 cadáveres de mulheres. Lá estavam também a filha e a enteada do casal West. 10 acusações de assassínio, prisão perpétua para Rosemary. Duas histórias que irão, com certeza, continuar a arrepiar o Reino Unido. Mário de Carvalho, hoje os jornais dizem que, eventualmente, Portugal irá enviar mesmo soldados para a Bósnia. Como cidadão, também entende que nós devemos ir para a Bósnia? Bem, olha, eu penso que Portugal tem que respeitar os seus compromissos internacionais. E é evidente que não agrada às famílias portuguesas que os seus jovens vão para a Bósnia. Mas, no entanto, trata-se de voluntários. Trata-se de corpos especiais. Parece que duplamente voluntários. E, enfim... Não. Mas os soldados, faz-me lembrar um outro livro seu, Os Alferes. O Mário de Carvalho esteve na guerra? Não, eu não estive na guerra. E onde é que encontrou
estas histórias espantosas que escreveu neste livro, os alferes, foi por narração de outras pessoas? Não, eu fiz a instrução em Mafra e captei, penso que captei com alguma facilidade todos os sinais da tropa, os gestos, as formas de comportamento, as vozes. Por outro lado, a instrução na altura era muito rigorosa e tudo estava impregnado de guerra colonial. Mesmo as conversas com os nossos amigos eram sobre a guerra. Muitos deles tinham estado na guerra. De maneira que me foi relativamente fácil a reconstruir essa guerra da África numa África indeterminada. Não se diz em parte nenhuma se trata de Angola, de Moçambique ou da Guiné. Talvez seja Angola e Moçambique, não é? Porque as características físicas do terreno são mais próximas. Mas o livro resultaram muito deste conhecimento da minha instrução militar. O livro, pelas histórias que eu li, passa-se, aliás, e o livro é curiosíssimo também, passa-se sobretudo nos quartéis, a vida nos quartéis. Tem algumas histórias de quartéis. Isso foi, aliás, uma defesa porque não esteve no terreno? Pergunto, é uma curiosidade. Note, os escritores não têm que ter estado nos sítios para escreverem livros. Eu também nunca estive na Roma Antiga, nem nunca estive na Idade Média, nem no século XVIII. Se ler A Paixão do Conde Frois, há de verificar que lá é descrita uma guerra e é descrito um cerco, e com algum pormenor, e com a utilização do vocabulário próprio para os instrumentos que se utilizavam e para os vários objetos, etc. Bom, aí tive que me informar. No caso da guerra colonial, não me deu tanto trabalho informar-me, porque o nosso cotidiano estava impregnado dessas informações. E, portanto, era muito fácil, quer dizer, construir com alguma verosimilhança, mantendo este pacto de verosimilhança com o leitor, que é sempre necessário numa obra deste tipo. Foi fortemente fácil reconstituir aquele ambiente. O Mário de Carvalho, eu disse logo no início do programa, esteve exilado na Suécia. Como é que foi essa vivência na Suécia em termos de exílio político? Olha, foi muito curta. Eu estive na Suécia à volta de 2 meses e meio e muito gratificante. Mas sem saber quanto tempo ia ficar? Sim. Admitindo perfeitamente que poderia vir ter que me licenciar na Suécia, não sei em quê, em Sociologia ou coisa parecida, que poderia eventualmente vir a guiar caminhões ou trabalhar na estiva, embora não tenha físico para isso. Sim. Mas que as minhas filhas podiam eventualmente vir a ser educadas lá, que se calhar se casariam com suecos, se calhar teriam o sueco como a sua principal língua. Todas essas hipóteses estavam em aberto e eram bastante dolorosas. Hoje, há muitos escritores... Quando eu digo que foi gratificante estar na Suécia, foi por outros aspectos. Porquê? Porque o sistema de segurança social sueco me impressionou. E a forma como nós, refugiados, éramos acolhidos foi extremamente aberta e, portanto, carinhosa quase. E eu ainda hoje sinto um sentimento de gratidão muito forte em relação ao povo sueco, pela maneira como nos acolheram, como nos deram apoio. Eu nunca mais me esqueço disto. O Mário de Carvalho, alguns escritores portugueses, por vezes, vão para fora para conseguir escrever, ou porque, enfim, têm um percurso do exterior. O Saramago agora está fora. Outros têm que se exilar, no fundo, cá dentro, pela escrita. Isto é, de facto, um percurso porque o país é pequeno e não dá grandes condições aos escritores portugueses. Bem, há uns que se retiram para Valdelobos e dizem isto dá vontade de morrer. Exato. E dá vontade de morrer. Não, até eu enfim, estou cá, estou bem integrado, não penso em viver de outro lado qualquer, quero viver em Portugal e não me sentiria bem a viver no outro lado qualquer. E escrevo aqui muito naturalmente a partir das 2 da madrugada, das 2 às 4 horas. Mas não frequenta muitas tertúlias? Não, sou muito pouco convivial, dou-me com muito pouca gente, aliás, estou convencido de que hoje já não há tertúlias. Os escritores dão-se muito pouco, conhecem-se, falam-se, encontram-se numa ocasião ou noutra, mas não há aquele café que todos vamos à mesma hora, em que muitas vezes se constrói. O Mário de Carvalho, numa entrevista ou numa biografia que eu li sobre si, diz uma coisa espantosa que é: quem se põe a contar a vida acaba por gastá-la. Isto é, o Mário de Carvalho é uma pessoa tímida, mas também, portanto, não expõe a sua vida privada. Nós, na revista da semana, escolhemos a Lady Di e a Rosemary da Casa dos Horrores como 2 mulheres famosas, por motivos diferentes. Alguma destas personagens o fascinava como escritor? Como referência? Não. Nenhuma, nem outra.
Não sou muito dado portanto, a escrever sobre o terror e o horror, e também não me interessa muito as vidas das famílias reais. Francamente, devo dizer-lhe que nessa entrevista tinha a televisão ligada e não cheguei a interessar-me pela vida daquela senhora. Pareceu um bocadinho sonsa, devo dizer-lhe. Mário de Carvalho, mas de facto os livros são uma das suas prioridades e pelos vistos neste momento em Portugal começam a reconhecer a sua qualidade como escritor, nomeadamente, e já não é a primeira vez que ganha um prémio da Associação Portuguesa de Escritores. Também ganhou em 91, se não estou em erro. Ganhei com A Paixão Enquanto Fraz. Exatamente. Com o Conde Gêmeo. Exatamente. E 4.000 tercios seguidos do Conde Gêmeo. Exatamente. Mas os livros estão caros, dizem os consumidores, e justificam isto para não os comprar. Mas é sempre possível contornar o problema da carteira quando a necessidade da leitura é grande. Mário de Carvalho sugeriu à jornalista Carla Trafaria que fosse visitar um local no sul do país. É naturalmente uma biblioteca e mais de 1000 cidadãos frequentam-na diariamente. Ai, que susto! Os golfinhos dão um mergulho. E agora vamos dar todos um mergulho até ao fundo do mar. Quem mora na Gruta dos Sonhos é o pescador dos 1000 segredos. Ele é que sabe de tudo. Vocês querem mesmo salvar a pequena sereia, marinheiro? Mas esta história vive muito para além da Gruta do Pescador, nas páginas dos livros da biblioteca. Os cisnes selvagens, o Peter Pan, a Bela Borboleira, o Raleão, a Pocahontas, A Princesa da Chuva, a Maresia, a Gotinha d'Água, todos esses livros logo no próprio dia saem. Todos estes e muitos mais, ao todo são 60.000 os livros da Biblioteca Municipal de Beja, das novidades ao estudo, sem esquecer as últimas do dia. Passava nos cafés, é isso, né? Agora como temos isto aqui, e eu trabalho aqui, funcionários dos Correios, trabalham aqui por baixo, é aqui pertinho, aproveito, entrar aqui. Está sempre aqui pessoas que estão dentro de todos os assuntos, sabem os cantinhos todos da biblioteca, onde está este livro, onde está aquele livro, e dão-nos um apoio muito grande, dizendo-nos assim, olha, pode ser isto, pode ser aquilo. Mas nem todos os visitantes procuram os livros. Há quem lá vá pela música e quem prefira passar a tarde na companhia do James Bond. Introduzir-se os audiovisuais, tem espaços de animação para miúdos e para adultos, portanto há toda uma nova filosofia da leitura pública, das bibliotecas e do livro, que quanto a mim, dentro de poucos anos, para não dizer já, os resultados que está a dar são extremamente positivos. Não, esta por acaso foi das boas coisas que o Alentejo tem, nomeadamente Beja, né? Das poucas coisas, diga-se passagem. Temos aqui é a biblioteca. Talvez dentro de poucos anos todas as bibliotecas da rede pública possam ser assim. É que apesar da elevada taxa de analfabetismo no distrito, passam por aqui 1.500 pessoas por dia. Só por isso, Beja já merecia o título de capital da leitura. Mário de Carvalho, bibliotecas municipais, porque é que de facto em Portugal não se lê mais? Porque é que você acha? É apenas porque os livros são caros? Ou porque a escrita também às vezes não é apelativa? Olha, eu penso que o argumento do livro caro talvez não seja um argumento muito próprio, porque há outro tipo de atividades em que as pessoas se envolvem e que frequentam, que são muito mais caras e não deixam de ter um grande sucesso e um grande acolhimento. O problema da falta de leitura, penso que não tem muito a ver com isso, mas é um pouco como se o interesse pela literatura e pelos escritores decrescesse à medida que cresce o interesse pelo Sr. Marco Paulo ou pelo Sr. Roberto Leal. Está a ver, portanto, há Vive-se aquilo que se pode chamar uma mediocracia. De certa maneira. Mas, no entanto, há sinais de esperança e que para mim foi extremamente gratificante verificar. Há bocado falou-se na Biblioteca de Beja, mas há toda uma rede de leitura pública com várias bibliotecas, com gente que tem à frente gente muito jovem, extremamente empenhada e que está a fazer um belíssimo trabalho. Os livros estão a circular, estão a ser lidos, estão a ser requisitados, e isto no meio deste grande desencanto e desta atmosfera cinzenta
em que nós vivemos, em que parece que, enfim, estas coisas, a arte, a literatura, a criação, os intelectuais, tudo isto deixou de ter importância. Há estas pequenas centelhas, estes focos de esperança que estão a surgir por aí e que são extremamente animadores. Para quem lá vai é extremamente animador. Diz isso com tristeza ou de certa maneira ainda com algum otimismo de que as coisas mudem? Ainda com algum otimismo de que as coisas possam mudar, ou que possam não estar tão mal como às vezes nós pensamos que estão. E todo o contato, que tem sido ultimamente muito frequente com as várias bibliotecas desta rede de leitura pública e com as pessoas que estão à frente delas, e verificando a forma como elas estão a trabalhar e estão a chegar ao público, há de facto motivos para ter alguma esperança de que isto não seja o fundamento definitivo, mas seja uma fase transitória que vamos talvez ultrapassar. Mário de Carvalho, estamos praticamente a terminar. Este seu último livro, era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto e foi o que estivemos aqui a fazer. Penso que está praticamente esgotado, é verdade? Sim, vamos partir já para uma segunda edição. Está a ser preparada já. E as editoras também funcionam em termos de marketing em relação às obras dos escritores? É que eu acho que não são agressivas no marketing as editoras em Portugal. Bem, as editoras penso que fazem o que podem. As mulheres outras piores. Mas uma editora, no fundo, é uma empresa comercial. E, portanto, está interessado em vender livros. Mário de Carvalho, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço-lhe imenso ter vindo a este programa. Espero realmente que não tenha feito uma figura como a Eduarda Galvão faz no seu livro. Não, de forma nenhuma. Incentivo realmente a continuar o livro, porque é um livro que vale a pena ler. E até breve. Muito obrigado, até breve.